O Neil nem olhou pra gente e estava ocupado xingando todo mundo que estava sendo levado pelos policiais. Ele estava furioso. Mas o pior de tudo, os pais da noiva chegaram enquanto a gente ainda tentava explicar pra polícia. Olharam pra nós com decepção, mas aí disseram algo que me fez sentir um alívio imenso. Fizemos isso pelo Neil, por isso avisamos a polícia que vocês não estavam envolvidos. Eles nos livraram de um problemão. Só que as próximas palavras deles doeram demais. Amamos o Neil como se fosse nosso filho, e a partir de agora vamos proteger ele como tal. Depois olharam pro meu irmão que estava sendo algemado e implorando perdão e disseram: quanto ao resto de vocês, não esperem o mesmo tratamento. Perdemos o Neil de vez. Ele não falou nada com a gente, nem olhou pra trás. Só virou as costas e foi embora. E agora? Meu irmão e vários parentes estão respondendo processo por sequestro e cárcere privado. Os pais da noiva do Neil fizeram questão disso. E eu entendo, porque sei da verdade. Essa foi a gota d'água. Agora o Neil nunca vai nos perdoar. E pra falar a verdade, acho que ele está certo. Atualização 4. Consequências e a verdade vindo à tona. Se eu achava que depois da intervenção desastrosa não tinha mais como piorar, me enganei. Porque os avós do Neil decidiram entrar na história. E estavam furiosos. A reunião de família. Algumas semanas depois de tudo, os avós do Neil chamaram todo mundo pra conversar. Quase a família inteira apareceu. Inclusive eu e minha esposa, o tio do Neil e os outros parentes que estavam na intervenção. Assim que chegamos, dava para sentir o clima pesado no ar. Os avós do Neil estavam furiosos. Nunca tinha visto os dois tão irritados. Sem rodeios, foram direto ao assunto. Encararam o tio do Neil e os outros parentes envolvidos e anunciaram sem titubear: por causa do que vocês fizeram, estão fora da herança. Foi como jogar gasolina na fogueira. O ambiente virou uma confusão. O tio do Neil protestou na mesma hora, e outros parentes saíram em defesa dele. Vocês não podem fazer isso, ele berrou. Eu só estava tentando fazer o que era melhor para a família. Mas os avós do Neil não quiseram nem saber. Eles têm vários imóveis e empresas, e esse episódio foi a gota d'água. Decidiram cortar qualquer benefício financeiro que esses parentes pudessem receber um dia. Aí, tudo veio à tona. O tio do Neil e os outros já tinham sido avisados mais de uma vez para não se meterem na vida do Neil. Os avós foram claros. Era para deixarem o menino em paz. Achavam que tinham sido ouvidos, mas não. O tio fez questão de insistir e ainda puxou mais gente pra confusão. Quando confrontado, ele soltou a desculpa mais esfarrapada possível. Sou o próximo chefe da família. Era minha obrigação corrigir o comportamento infantil do Neil. O silêncio tomou conta da sala. Os avós do Neil riram, mas foi de espanto. Não de graça. Você não manda em nada aqui, retrucaram. O avô olhou para ele decepcionado. Você está iludido. Nunca teve poder nenhum. E ainda fez questão de mostrar a todos. Olha a bagunça que você causou. Só conseguiu piorar tudo. O tio do Neil ficou pasmo. Parecia que nunca tinha pensado que talvez não fosse tão importante assim. E os problemas não pararam ali. Agora ele e os outros estão respondendo processo criminal por cárcere privado e talvez sequestro. Não tem mais como fugir das consequências. E o resto da família? A maioria sente vergonha. Alguns até procuraram minha esposa e eu para pedir desculpas, arrependidos de terem se envolvido. Outros preferem se calar, sem coragem de admitir o próprio erro. Mas no fim, nada disso mudou o fato. Neil se afastou e com tudo o que aconteceu, dificilmente vai querer voltar algum dia. Aí veio a atualização 5. Consequências, verdades dolorosas e uma pontinha de esperança. O tio do Neil finalmente enfrentou a justiça. Foi condenado por cárcere privado. As acusações de sequestro caíram por questões técnicas. E os pais da noiva do Neil não aliviaram para ele nem para os demais parentes. Foram firmes e fizeram questão de deixar claro que aquilo serviria de exemplo para quem pensasse em se meter de novo na vida do Neil. A condenação trouxe mais desdobramentos. O tio do Neil tentou justificar suas atitudes no tribunal. Eu só queria consertar minha família, mas o juiz não deixou nem terminar. Ninguém comprou a desculpa. Como era réu primário, pegou pena mais leve, mas foi parar na cadeia. Os outros tiveram que prestar serviço comunitário, receberam ordem de restrição e acabaram perdendo o emprego. Para piorar, foram cortados de vez da herança pelos avós do Neil, que também não deram nenhum centavo para ajudar nas batalhas judiciais. Pelo contrário, entregaram pessoalmente os papéis que oficializavam a deserdarão. O tio do Neil saiu do tribunal humilhado, e então, algo inesperado aconteceu. A noiva do Neil e os pais dela apareceram para nos visitar. Ficamos surpresos e quando sentaram, o clima ficou pesado. Fizemos a pergunta que mais importava: onde está o Neil? Eles ficaram um tempo em silêncio antes de responder. Depois de tudo isso, ele preferiu se afastar ainda mais. Nosso coração afundou. Ele até pensou em entrar em contato, mas depois do que aconteceu com o tio, desistiu. Essa notícia doeu mais do que qualquer coisa. O Neil ficou sabendo dessa conversa, não se opôs, mas mandou um recado. Só ele pode decidir quando, ou se, vai falar conosco de novo. E tivemos que aceitar. Veio então o choque da verdade sobre nossa criação. Os pais da noiva contaram tudo. Neil era conhecido na escola como o garoto dos pais ausentes. Nunca íamos aos eventos ou comemorávamos suas conquistas. Ele tentou conversar com a gente muitas vezes, mas sempre demos um jeito de evitar. Quem entrou em cena para ajudar foi justamente a família da noiva, quando nós não quisemos.
O pior é que ainda brigamos com eles. Cuidem da vida de vocês. Não se intrometam na nossa criação. Foi o que dissemos anos atrás, quando tentaram nos alertar que o Neil precisava de mais apoio. Eles se afastaram, mas nunca deixaram de apoiá-lo porque se preocupavam. E quando deixamos o Neil para trás naquela viagem à Disney, foi o estopim. Ele percebeu ali que não significava nada para nós. Essas palavras vão nos assombrar para sempre. Antes de irem embora, eles pediram: não procurem o Neil. Deixem que ele venha até vocês. Uns dias depois, foi a vez dos avós do Neil nos visitarem. Conversamos bastante e eles revelaram uma coisa que a gente nem imaginava. O Neil recusou toda a ajuda financeira deles. Quando foi pra faculdade, fez tudo por conta própria, sem aceitar um centavo. Tudo o que conquistou foi com o esforço dele. Os avós deixaram claro: se querem que a gente ajude os filhos mais novos, queremos ver que vocês realmente mudaram. Eles perceberam que nossos outros filhos mudaram de verdade e estão arrependidos. Por isso resolveram apoiar, mas só se sentirem que estamos mesmo comprometidos em fazer melhor. E aí, naquela noite, sentamos pra conversar com nossos filhos. Foi aí que percebemos o quanto amadureceram. Não são mais aqueles filhos mimados de antes. Ainda sentem falta do irmão, ainda carregam culpa, mas apesar de tudo estão esperançosos. Acreditam que um dia vão reencontrar o Neil. E a nós, só resta torcer para que estejam certos.